Então vamos lá, vamos continuar nossos estudos no breve catecismo de Westminster. Estamos quase terminando. E depois de termos visto as questões 92, a pergunta 92 e a pergunta 93, o que é um sacramento, quais são os sacramentos. Nós vimos que os sacramentos do Novo Testamento são o batismo e a ceia, e agora vamos ver o que é o batismo. Qual a definição que o breve catecismo de Westminster, um catecismo que foi produzido pela Assembleia de Westminster, eu creio que foi finalizado em 1647, mas começou antes, se eu não me engano, em 1643. Demorou um tempo para fazer, né? Foram várias reuniões, várias reuniões dessa Assembleia para produzir um documento fiel às Escrituras. É uma defesa do Benjamin Warfield dos símbolos de fé, da Confissão de Fé de Westminster, mais especificamente, creio que ele diz que é o suprassumo da teologia. Tudo de bom que foi produzido em matéria de teologia, desde os pais da igreja, desde os apóstolos, pais da igreja, escolástico, até chegar na Reforma, foi condensado na Confissão de Fé de Westminster. E quando nós olhamos para os símbolos de fé de Westminster originais, nós vemos que é pura Bíblia, puro Evangelho. Então, a pergunta: o que é o batismo? Resposta: o batismo é o sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa e sela a nossa união com Cristo. Como é que era o selo? O selo. A participação das bênçãos do pacto da graça e nosso compromisso de pertencermos ao Senhor. Ela significa e sela. O que é? O lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem um texto no Antigo Testamento que o Senhor fala assim: aspergirei água pura sobre vós. Então, por isso que muitas vezes Então não é inversão. Existem várias defesas, né? Sobre o modo de batizar, né? Várias pessoas foram batizadas no rio. Jesus desceu a água e foi batizado por João Batista no rio. Na verdade, sim, a quantidade de água Não interfere. Só não diz que ele afundou Jesus no rio, né? Pode ser que ele tenha pegou. E tem todos, os batistas gostam de brigar por causa disso, né? Para eles tem que ser por imersão, senão não é válido. Pra gente não tem problema, faz por imersão, por aspersão, e nessa nossa liberdade e corroborando conosco muitos textos das Escrituras, nós aspergimos água, como Deus prometeu que aspergeria água sobre nós. Na história da igreja existiu vários modos de batizar. A igreja romana por um bom tempo fazia por imersão. Fazia por imersão. Esse modo recente é recente. Na história da igreja, Roma fazia por imersão. Por isso que os arminianos fazem. Os ortodoxos fazem por imersão.
as igrejas ortodoxas fazem por imersão. Então os batistas não vão ficar, não podem se dizer os maiorais do mergulho, porque entre os romanistas tem também e entre os ortodoxos também. Então eles costumam dizer assim: vocês aspergem, como vocês batizam bebês como os católicos fazem, vocês aspergem como os católicos. Não, vocês mergulham como os católicos fazem, então mergulhar é errado também. Então é uma questão tão boba. Nós aceitamos eles na nossa comunhão, com o batismo deles, mas eles não aceitam muitas vezes, em muitas igrejas batistas não aceitam o presbiteriano que foi batizado por aspersão na comunhão. Então, isso é um fato. Eu ia falar um negócio sobre isso. Me esqueci. Bom, então significa e sela, né? A lavagem, né, que Deus faz, e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça. Para nós presbiterianos que seguimos o catecismo de Westminster, nossos filhos também são participantes das bênçãos do pacto. Por isso nós estendemos o selo para eles. A promessa é para vós e para vossos filhos. O pessoal dá uma mexida, né, no significado desse texto. Não, é só os filhos quando crescer e crer. Os filhos quando ficar grande. O texto não está dizendo que o filho quando ficar grande. Aí eles batizam um monte de jovenzinho aí que não sabe nem o que crer. Já tá tem crente adulto que batiza e ele não sabe o que crer. não é convertido, né? A verdade é que nenhum batismo, no fim das contas, dentro da nossa concepção de fé, né, já que nós não cremos no batismo na regeneração batismal, que é um conceito católico romano, onde quem batizou já era, tá regenerado. A própria água regenera, apaga os pecados originais, regenera a pessoa e ela tem um poder. Isso é tão verdade. Essa era a compreensão não sei se é ainda, mas isso era tão sério lá nos primórdios da igreja, quando se começou a entrar um monte de superstição dentro da igreja, que o povo começou a batizar as pessoas nuas. Certo. Por quê? Porque tinha que lavar o corpo inteiro. A roupa poderia atrapalhar o banho regenerador. Essa eu não conto, não. Está na história da igreja. Os ortodoxos, se eu não me engano, algumas igrejas ortodoxas ainda batizam as pessoas nuas. Tanto que no filme, em algum lugar, o padre ortodoxo falou assim: meu irmão, me ajude, né, a ficar munido, né, protegido contra as tentações quando eu for batizar as pessoas. Porque a irmã, né, nua, ser batizada pelo padre, né? Entendeu?
O padre tinha que ficar orando para Deus guardar ele da tentação na hora de batizar a irmã nua. Já pecou só de pensar nisso. Então, estava lá, os padres ortodoxos ficam passando essas tentações aí no próprio sacramento sem necessidade nenhuma. Falando mais de bizarrices batismais, né? Teve há pouco tempo aí a igreja que o povo ia lá no parque aquático ser batizado no tobogã. Então, tinha que descer dos 50 metros de altura. A irmã ia lá, botava lá biquíni, botava a roupa branca por cima, que depois ia ficar transparente quando caísse na água, né? Descia de tobogã para ser batizada na pizza. Lá na piscina. Eu acho que estou com vontade de comer pizza. Na piscina, descia de tobogã, piscina. Mas eu acho que é menos pior que o dos ortodoxos, porque o ortodoxo era nua, né? Lá era de biquíni. Mesmo grau. Então, graças a Deus, né, pelo nosso batismo por aspersão, né, nós não cremos que a quantidade de água que vai fazer isso daí está mais próximo do catolicismo, né? Então nossos irmãos batistas estão mais próximos das superstições romanistas e ortodoxas do que o batismo por aspersão, porque não é a quantidade de água. Nós não cremos que os sacramentos é um termo em latim, né? Ex opere operato, que opera por si só. Depois das palavras do padre, né? Depois das palavras lá do pastor, aquela água ela vai, né, se transformar numa água benta, numa água abençoada, e você mergulhando ali, você vai ser totalmente lavado. Não. O sacramento, como a gente viu nas outras perguntas, é o símbolo externo de uma graça interna. O pastor Edson ensinava isso pra gente lá, né? O símbolo externo de uma graça interna. Na ocasião do batismo, o que realmente vai fazer a diferença? O operar do Espírito Santo. Lembra que a gente respondeu lá na pergunta? A pergunta 92? Um sacramento é uma ordenança instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, ou seja, sinais que apelam aos nossos sentidos. A gente vê a água cai sobre nós. O que simboliza essa água que está caindo sobre nós? O lavar. Só que esse lavar é feito por quem? A gente está lavando o corpo? Não, eu lavo o corpo quando eu for ali tomar um banho. O lavar na alma é o Senhor quem faz, não é aquela água. Aquela água é um símbolo externo de uma graça interna operada pela bênção de Cristo e pelo Espírito Santo por meio da fé. E as bênçãos do novo pacto, então, são representados, selados e aplicados aos crentes. Então, vamos recapitular aqui. O que é batismo? Batismo é um sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula batismal que Cristo ordenou. Ele ordenou assim, Mateus 28, 29. Então isso significa e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto e o nosso compromisso de pertencermos ao Senhor.
certo? Então, quais as referências aqui? Romanos 6,4. Eu vou abrir Gálatas 3:27. Eu não estou usando como a gente está usando esse estudo, né? Esse daqui provavelmente não é o texto. Não é o texto de 1647. Deve ser. Acho que eles nem colocam aqui, mas deve ser a versão americana. Então as referências às vezes são diferentes da original. Da primeira versão. Leia aí, Davi. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Isso aí. Então aí, viu? Isso é sepultamento, por isso que tem que mergulhar. Você precisa levar essa. Eu preciso encenar, né, que eu fui sepultado. Eu sei que eu fui sepultado, né, na morte de Cristo. Eu ressuscitei com Ele. Então a quantidade de água, voltando, né, de novo a quantidade de água. Agora eu me lembrei que eu queria falar aquela hora. Tinha a questão da nudez, mas tinha também a questão de que essas superstições que foram entrando na igreja sobre o batismo fazia com que as pessoas deixassem para ser batizadas só no fim da vida, porque elas criam que o batismo realmente purificava os pecados. Já estão purificadas e não então, quando eu estou lá na cama, perto para morrer, aí eu chamava o padre e, me batiza, padre. Aí aquele batismo, me deixava limpinho e eu só ficava ali, pronto para morrer, vigiando o máximo possível, né, para não cometer nenhum pecado, né, e só morrer ali purinho e ir direto para o céu. Olha o absurdo, olha o falso evangelho, como ele é distorcido, como ele não confia na graça de Cristo, no sacrifício perfeito de Cristo, que é nosso pela fé. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele pela fé. Todos os nossos pecados, não só os pecados de antes do batismo, foram perdoados. Todos os nossos pecados foram perdoados. Poxa, até os pecados do futuro? Sim. Sim, o pagamento foi perfeito, Ele nos comprou. E os pecados remanescentes foram pagos. Então eu posso pecar. Você não vai querer se você for um regenerado. Porque as pessoas que amam o pecado falam assim: ora, se Cristo já pagou e perdoou todos os meus pecados, passado, presente e futuro, então agora eu vou pecar à vontade, né? Peco à vontade até o fim da minha vida, porque eu sei que já está tudo pago. Como se o sacrifício de Cristo, o pagamento pelo pecado, fosse uma licença para você pecar. Não, o sacrifício de Cristo não foi para pessoas como você, ou que se mantém como você, amando o pecado. Se enganando, né? Então vai ser salvo. E se enganando. Então, esse uma vez salvo para sempre, precisa ser bem ensinado. Você é uma vez salvo e salvo para sempre, dentro dos moldes que Deus ordenou em sua palavra. Por que o crente é salvo de uma vez por todos? Porque ele é justificado pela fé em Cristo. Todos os méritos de Cristo são colocados na conta dele e ele é aceito diante de Deus o Pai
como justificado, com todos os seus pecados pagos. Só que não é só isso. Ele ganha uma nova natureza e um novo coração. O mesmo Deus que falou assim: dos seus pecados não me lembrarei mais, também disse: escreverei as minhas leis no coração deles. Tirarei o coração de pedra e colocarei coração de carne. Escreverei minhas leis nos seus corações, para que jamais se desviem de mim. Então, na vida de um cristão genuíno, você pode ter, por exemplo, um período de esfriamento espiritual? Sim. Sim. Pode haver. E Deus, às vezes usa isso dentro, às vezes não. Na vida do crente, Deus usa isso nos seus propósitos para fazê-lo crescer, para humilhá-lo, para testá-lo. Ah, o Senhor, não estou sentindo mais Deus na minha vida. Estou sentindo mais vontade de orar. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Bate aquele temor. Sim. Sim, porque isso faz o nosso desejo pelo Senhor crescer. Depois vem o Espírito Santo, nos repreende, nos ensina, nos atrai, nos dá mais revelações da grandeza de Cristo. E a gente volta ali, ó. O cristão está sempre ali, ó. Se esfriar, ele vai voltar. Se ele pecar e cair, ó. Tem um texto que fala assim: fala que o cristão, agora eu me esqueci, então, são vários textos que estão vindo na minha cabeça, eu acho que eu estou misturando eles aqui na minha cabeça, mas é como se fosse assim: o justo, ele pode tropeçar, mas você não pode vir e falar assim: ah, tropeçou e caiu, porque você não pode julgar o servo alheio. Quem é tu que julga o servo alheio? Quem é tu que julga o servo alheio? Nós somos servos de Cristo. Quem é tu que julga o servo alheio? Paulo está perguntando, é Paulo que escreve isso aí. Para o seu Senhor ele está de pé ou cai, mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Então, a salvação, ela não é: ah, paguei, pode ir lá pecar à vontade. Não é isso. Já que o Senhor me salvou, me deu um novo coração, eu anseio pela presença de Deus. Se eu pecar, eu me entristeço. A gente estava falando isso lá no carro outro dia. O pecado na vida de um cristão e o pecado na vida do ímpio são percebidos de maneiras diferentes. O ímpio peca e dá risada do pecado dele. Ele peca e ri porque pecou. E se você fala assim: você está pecando contra Deus, ele blasfema de Deus na maior imprudência e loucura. Agora, o cristão, quando ele peca, ele sabe que pecou, ele sabe que quebrou a lei de Deus, ele se entristece, e se vier alguém e falar assim: você pecou, ele vai falar: pequei mesmo, pequei, irmão, ora comigo, ora por mim, eu vou buscar o Senhor em arrependimento. Ele busca o Senhor em arrependimento. Pode ser até como Sansão. Pecou, teve os olhos furados, foi parar lá na masmorra, preso lá pelos filisteus. Falhou um monte, né? Tá lá nos Heróis da Fé, lá de Hebreus. Aí. Mas por quê? Tá lá nos Heróis da Fé.
fez grandes coisas em nome do Senhor, e não só isso. Teve um evento na vida dele, no fim da vida dele, que foi uma grande marca para nós como cristãos. Ele falou: Senhor, perdoa. Volta a me dar. Os cabelos dele cresceram, volta a me dar a tua força. O Senhor devolveu a força para ele destruir os seus inimigos. Então teve um arrependimento ali, caiu em si lá, estava lá na pior, né? Às vezes o cristão só volta só volta quando dói, né? Tudo começa assim. Quando o cristão peca, o Senhor vem e avisa. Tem vários níveis, né? A gente tem que ser sábio nesse aspecto, né? Tem vários níveis de alerta assim, que o Senhor traz. Você pecou, você sabe. Vem lá na sua cabecinha, o Senhor não se agrada desse caminho que você está tomando. Aí você se arrepende e volta. Se você se manter no caminho da desobediência, vai vir os outros apertos. Tudo debaixo da soberania divina. Se você é filho, o Senhor vai saber te disciplinar. Lá em Hebreus, carta aos Hebreus fala isso. O Senhor disciplina e corrige a todos quanto Ele ama. Se estáis sem correção, da qual todos têm se tornado participantes, todos quem? Os cristãos, os eleitos de Deus. Então, se vocês estão sem a correção que normalmente o pai dá para os seus filhos, então vocês não são filhos. Então você não é filho, você é bastardo. Você foi na igreja, você aceitou Jesus e agora está vivendo uma vida desgraçada no pecado, sem um pingo de arrependimento e sem um pingo de reverência. E está vivendo tranquilo, nenhuma repreensão, nenhum alerta do Espírito Santo. Verifique essa sua conversão aí. Muito provavelmente essa pessoa não foi convertida. O Senhor coloca um temor e um tremor no nosso coração. A gente deve servir ao Senhor com temor e alegrar-se nele com tremor. Está lá no Salmo 2. Certo? Então Romanos 6,4 fala disso aí, né? Dessa nossa união com Cristo na sua morte. Gálatas 3:27. O batismo significa isso, né? Fomos batizados, fomos sepultados com Ele pelo batismo, né? Foi que você leu, né? Gálatas 3:27. Esses assuntos são muito importantes hoje, porque hoje você vai para uma igreja, aceita Jesus e existe um falso evangelho aí que diz assim: se você orou, fez a oração, né, do pecador, né, pedindo para Jesus entrar no seu coração, você é salvo, isso nunca vai mudar. Como assim? E os frutos? Então, se não tiver nenhum fruto, é salvo ainda assim? Não é, porque ele fez a oração. Isso é diabólico. E as pessoas ficam ali dormindo, estão indo para o inferno sendo membros de igreja. Porque nunca amam o Senhor, nunca temem ao Senhor, nunca obedecem os mandamentos. Acho que a igreja é um clube para ela ir no final de semana, falar com pessoas, tomar um cafezinho,
espiritualizar a semana. Espiritualizar a semana. Porque hoje todo mundo tem que ter uma fonte de espiritualidade, né? Se não